Olá, meninos, muito boa noite a todos vocês. Tudo bem com vocês? Vamos romper em fé, né? Vamos dar um passo a mais na química. Só que antes da gente continuar com aquela questão de substâncias simples, compostas, eu quero ver um tema com vocês que é muito interessante, mas está muito ligado ao átomo ainda. Então, para isso, eu preciso que a gente retome esse conteúdo, dê uma olhadinha nele, retome não, na verdade, veja pela primeira vez, né? Dê uma olhadinha nesse conteúdo para depois a gente continuar naquela questão de substâncias. Vocês vão se lembrar que nós falamos que os átomos são formados de prótons, toda aquela história que a gente já conhece, não vale a pena ficar repetindo, né? E a gente vai entender a questão de elementos, tá? E também a questão da estrutura do átomo. Nós falamos que no núcleo tem isso, na eletrosfera tem, mas a gente vai determinar a questão de massa, número atômico e por aí vai, tá bom? O tema do nosso conteúdo, na verdade, é isótopo, isóbaro e isótono, certo? Então, para a gente definir isso e entender esse conteúdo, eu fui buscar um conteúdo de Lana Magalhães, que está no site dela, tá? Caso vocês queiram ver. E o que ela começa, como é que ela começa definindo a questão dos átomos que aparecem na nossa tabela periódica, que será estudada mais tarde para a gente ao longo do curso, tá? Ele é uma forma de a gente entender que os átomos apresentam detalhes e esses detalhes eles são classificados. E esses detalhes estão relacionados justamente à quantidade de prótons, elétrons e nêutrons de cada átomo, certo? Então, esses três fatores, prótons, elétrons e nêutrons, eles quem definem a questão de ser isótopo, questão de ser isóbaro e questão de ser isótono, tá bom? Aqui também fala que os isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons, os isóbaros o mesmo número de massa, enquanto que os isótonos os mesmos número de nêutrons. Um tempo atrás, logo no início desse curso, das nossas aulas, eu, conversando com vocês, falei para vocês que os átomos eles eram formados sempre das mesmas coisas. Próton, elétron e nêutron, só mudava a quantidade. E é justamente nesse detalhe de quantidade que a gente vai definir os isótopos, isóbaros e isótonos. Por exemplo, se eu tenho um número de prótons diferente, então eu tenho elementos diferentes. Nós determinamos isso naquela aula lá. Nós dissemos que, quando eu digo para você que tem um próton é hidrogênio, 2 prótons é hélio, 3 prótons é lítio, 4 prótons é berílio, 8 a gente tem oxigênio, e por aí vai. Então, toda vez que muda de próton, muda de elemento químico, certo? Sempre que mudar de próton, vai mudar de elemento químico. Então, se eu tenho eu tenho 10 átomos numa mesa e eu olhar todos eles têm a mesma quantidade de prótons, eu já sei que todos eles são de hidrogênio. Olhei no outro espaço, eu tenho todos os átomos com 8 prótons, oxigênio. Então, sempre que você observar que a quantidade de prótons é igual, eu estou tratando do mesmo elemento. Mesmo que os nêutrons, que os elétrons não estejam iguais. Então, é isso aí mais ou menos que a gente vai definir. Eu queria deixar uma coisa clara para vocês, a gente vai ver já, que toda vez que eu falar quantidade de próton, é a mesma coisa de falar número atômico. Tem no mesmo sentido, a expressão vale para os dois. Então, quando eu digo número atômico e quantidade de prótons, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? Mas continuando aqui, o que a gente tem mais? Nós temos aqui, que ela coloca, né, que é importante destacar que os prótons possuem carga positivas, outro negativa, nós já falamos tudo isso, tá bom? Que não vem ao caso nesse momento. Continuando, a gente vem para elemento químico, que foi o que eu falei para vocês agora. Questão de elemento químico. O que a gente vai ver de elemento químico? Questão de elemento químico é justamente quando a gente entra naquela parte de... deixa eu voltar aqui, senão vocês não vão conseguir ver, né? Vou baixar mais aqui. Pronto. Quando a gente foi montando o nosso átomo naquela outra vez, deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui por causa do reflexo.
da outra vez, nós entendemos o quê? 1 próton, hidrogênio. 2 hélio. 26 ferro. Então, mudou de quantidade, muda de elemento químico. Então, quem é o elemento químico? O elemento químico hidrogênio, o elemento químico berílio, o elemento químico oxigênio, o elemento químico carbono, ferro. Então, elemento químico é aquela hora que a gente representa pela letrinha. Lembra qual é o elemento químico hidrogênio? Aquele que o H representa. Então, é disso que a gente está falando. Por isso que nos nossos exemplos das aulas anteriores, nós colocávamos H2. Eu sabia que tinha 2 átomos de hidrogênio, mas o elemento químico era o mesmo. H2O. O oxigênio só aparece 1. Que elemento químico é oxigênio? Quantos átomos eu tenho? 1. Eu posso ter moléculas CH4, que é o gás metano, salvo engano. O que eu vou dizer para você? C. Eu tenho um C sozinho. Então, o elemento químico carbono é um só. H, eu tenho quantos? Eu tenho 4. Então, um elemento químico, mas com 4 átomos. Então, entenda que quando a gente falar de elemento químico, nós estaremos sempre falando aquela letrinha que representa a quantidade de próton que mudou, aquilo que está representado na nossa tabela periódica, tá bom? Aqui fala que cada elemento químico da tabela periódica é representado por um símbolo, foi o que eu disse para vocês, como por exemplo o H representa o hidrogênio. Onde na parte superior vem o número de massa, enquanto o número atômico fica localizado na parte de baixo. Isso que ele está narrando aqui, a gente vai ver já detalhado para vocês entenderem melhor. Vamos seguindo aqui para o número atômico. Quando eu falo em número atômico, eu já toquei nesse assunto com vocês, eu já fui claro com vocês sobre esse conteúdo. Número atômico é a mesma coisa da quantidade de prótons. Número atômico eu pego a minha identidade e te apresento. Aí você fala assim, esse é Almeida. Número atômico, ele é a identidade da quantidade de próton. Então, quando eu disser assim, qual é o número atômico do hidrogênio? É a mesma coisa de falar para você, quantos prótons tem o hidrogênio? O número atômico do ferro é 26. Quantos prótons ele tem? 26. Então, isso é número atômico. Número atômico representa a quantidade de próton de um átomo. A gente vai ver já onde é que ele fica representado quando a gente precisa trabalhar com ele no símbolo, tá bom? Agora vem número atômico. Ele colocou assim, ó, o número atômico que é representado pela letra Z. Quem é que representa os elétrons? Letra E, minúsculo. Quem é que representa o nêutron? O N, minúsculo. Quem é que representa o próton? O P, minúsculo. E quem é que representa o número atômico? É a letra Z, só que é uma letra Z maiúscula, tá bom? Ele fala assim, ó, o número atômico é representado pela letra Z, ele indica a quantidade de prótons presente em cada átomo, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Assim, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso, quando ele fala assim, o número de prótons é igual ao número de elétrons, a gente vai falar quando o átomo está estabilizado. Depois, no futuro, a gente vai ver essa questão de estabilidade de cargas, tá? Agora, vem para a questão do número de massa. O que seria número de massa? Gente, quando a gente fala em número de massa, eu gosto sempre de usar um exemplo que eu menciono muito para os alunos. O que é massa? Nós estudamos a primeira aula nossa, o que era massa. E a gente entendeu que massa é a quantidade de matéria. E a quantidade de matéria, ela está relacionada ao peso. Então, a massa está relacionada ao peso. São coisas diferentes, mas tem relação. Por exemplo, se você pega um prato como esse, e você fala que tem a quantidade de matéria, tem. A força de gravidade puxa a balança forçada e ela pesa. Digamos que o peso dela aqui deu 100 gramas. A força de atração era o peso e aqui é a massa dele. Quanto mais massa, quanto mais pratos eu colocar aqui, maior será o peso, certo? E no átomo, o que acontece no átomo? O átomo é mais ou menos o seguinte. Imagine que esse prato aqui, ele seja o meu átomo. E que essa farinha aqui, ó, ela seja os elétrons. Aí eu pergunto para você, se eu pegar um grão dessa farinha aqui e tirar e jogar fora,
Muda o peso? Vai fazer diferença? Só se tirasse muita farinha. Mas o átomo não possui tanto elétron. Então, na hora de falar de número de massa de um átomo, eu tenho que levar em conta só 2 detalhes. Eu tenho que contar aquilo que está no núcleo. Quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Por que não os elétrons? Porque eles são pequenos demais para ser considerado massa. É insignificante. Se um átomo é mínimo que a gente não vê a olho nu, o elétron é muito, muito, muito menor mesmo. Quando eu não vejo o núcleo do átomo, que tem um próton e um nêutron, o próton ou o nêutron, ele tem 1.800 vezes o tamanho maior do que um elétron. Entendeu? É como se você pensasse, se eu pegar uma bolinha de tênis para ser um próton, o nêutron é 1.800 vezes menor. Ele seria muito, muito menor do que a bolinha de gude. Seria quase do tamanho da cabeça de um alfinete, de uma agulha. Então, não conta. Então, todas as vezes que a gente conversar sobre número de massa, você vai entender o que é número de massa, é a soma dos prótons e do nêutron. Porque prótons e nêutrons, eles possuem massa suficiente para considerar, e o elétron não. Então, o que é que a gente já entendeu até agora? Elemento químico é a letra, número atômico é representado pela letra Z, que é igual ao número de prótons e elétrons, e número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, que a gente está familiarizando isso. Todas as vezes que pedir, você vai dizer, é a soma dos prótons com os nêutrons. Não se considera elétrons quando se fala em número de massa, tá bom? Essa é o segundo detalhe. Agora vem aqui, o que é que eu quero desse bannerzinho para vocês? Deixa eu ver se vai ser necessário diminuir um pouquinho para vocês poderem ver. Pronto, está vendo todo. Olha, gente, deixa eu ver se está vendo tudo realmente. Não está, né? Eu vou diminuir bastante aqui, que aí vocês vão conseguir ver a tabela toda. Espera aí, rapidinho. Não é para dividir em duas. Está ficando no limite aqui, não está indo para nenhum lado. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a tabela de acordo para você entender. Na parte de cima da minha tabela, eu vou ter os elementos. Eu estou aqui com 2 elementos fictícios. Esses elementos que vocês estão vendo aí agora na tabela, tanto E quanto F, eles não são elementos criados para que a gente possa mais ou menos entender. Mas o que é que tem aqui? Esse elemento E, pode ser um átomo qualquer, e o elemento F, eles possuem numerações em volta da letra. O símbolo, nesse caso, ele está representando cada uma das letras. Para você ter uma ideia, eu tenho a letra E, eu vou criar, é um elemento qualquer que foi trazido para vocês. Graças. E esse elemento, ele está com 10 embaixo e a letra F está com 11. Essa letra 10 e essa letra 11 representa justamente o número atômico desses átomos. Aí você pergunta, quem é? Foi inventado mesmo, né? Quem é? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. O número atômico dele é 10. E se o número atômico é 10, quantos prótons ele tem no núcleo? 10. E o F, qual o número atômico dele? 11. Qual é a quantidade de prótons que ele possui? 11. Na parte de cima, eu tenho 20 e tenho 21. Gente, nesse caso, eu quero que vocês entendam que representa o número de massa. Em muitos livros, você encontra na parte de cima do lado direito. Tem outros livros que traz na parte de cima do lado esquerdo. Isso não muda nada. Continua a mesma coisa. Não muda, não é importante o lado, não. E o que é esse 20? 20 é a soma dos prótons e os nêutrons do E. E o 21, a soma dos prótons e nêutrons do F. Certo? Então, o que é que eu posso tirar desse cálculo aí? Eu posso tirar, olhando agora para a tabela embaixo. Vocês estão vendo que o átomo
A e o átomo B, ou seja, átomo E e átomo F, certo? Quando lá embaixo na tabela pergunta qual é o número de massa do átomo A, ou seja, da letra E, ele colocou 20, porque lá em cima está o 20, que representa o número de massa. Em seguida, na frente tem, e qual é o número de massa da letra F, ou seja, B? 21, porque na parte de cima está dizendo 21. Então, eu já sei que a soma dos prótons e elétrons do E e do F dá 20 para um e 21 para outro. Número atômico, que nós falamos há pouco instante. O que é número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons. Então, vocês vão ver que o número atômico, o número de elétrons e o número de prótons dele vai ser sempre o mesmo. E eu vou explicar já já por que ele vai ser sempre o mesmo. Olha, quando eu falo em próton, eu estou falando em número atômico. Pronto. Então, se o número de prótons do E for 10, o número atômico dele é 10. Se o número de prótons do F é 11, a quantidade de prótons também é 11. Por que 11 e 10 elétrons, professor? Todas as vezes que o átomo está no seu estado natural, ele vai ter sempre carga positiva e carga negativa idêntica. Então, se eu tenho 10 prótons, eu tenho 10 elétrons. Ele fica com a mesma quantidade de positivo e negativo. Entendeu? Então, se eu tenho 10 prótons, eu tenho 10 elétrons e por aí vai. Então, enquanto a gente não começar a estudar a mudança de carga de um átomo, enquanto a gente estiver falando de átomo natural, que ele não perdeu elétron, que ele não está nem positivo nem negativo, prótons, elétrons e número atômico vai ser sempre o mesmo resultado. E aí vem a última parte, que é justamente a quantidade de nêutrons. Olha que interessante. A parte de baixo está 10, da letra E. A parte de cima está 20. O que é que vai acontecer? Se eu sei que a minha massa é a soma de prótons e nêutrons, quando eu chego aqui nos prótons e vejo que ele tem 10, eu tenho que somar os prótons e os nêutrons para dar quanto? Para dar um número de massa. Então, prótons é 10, o número de massa é 20. 10 somado com quem que dá 20? Com 10. Então, nêutron, você calcula assim, ó. Eu pego o número de massa 20, diminuo o número de prótons 10 e eu vou conseguir o número de massa 10. Olha no outro. O número de massa é 21. E o número de prótons é quanto? 11. Se eu tirar 21 menos 11, vai dar quanto? Vai dar 10. Então, eu já sei que se eu tenho um átomo e ele tem número de prótons 11 e o número de massa geral dele 21, então eu tenho que saber quantos nêutrons ele tem para dar 21. Se eu tenho 11 prótons e eu tenho o número de massa 21, eu tenho 10 nêutrons, porque a soma desses dois últimos aqui é quem determina o número de massa. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma setinha aqui rapidinho, só para a gente deixar isso aqui visível no vídeo para vocês depois não encontrarem dificuldade, tá? Deixa eu achar a seta certa, porque eu vou precisar que ela já pegue subindo aqui. Vamos usar isso aqui, depois a gente inverte o lado dela, tá bom? Vou fazer assim. Calma. Agora eu vou girar ela. Para que a gente vai fazer isso? Para determinar... Nossa, quando começa essa piaça aqui. Pronto. Eu vou tentar só alinhar direitinho aqui. Para ficar claro para vocês entenderem. Subo um pouco. E trago ela para cá. Pronto. Tá vendo que a setinha cá embaixo, ela tá entre o 11 e o 10? Beleza? Vamos colocar um símbolo. Não sei se vai existir esse símbolo de soma aqui, mas eu creio que tem. Cadê? Aparece aqui. Eu vou colocar aqui para você lembrar sempre que é a soma, tá bom? Pronto. Todas as vezes que eu pegar lá embaixo e somar prótons e nêutrons, eu vou achar o número de massa do meu átomo.
E a gente vai fazer uns exercícios depois com isso, tá bom? Se eu somar 10 com 11, deu 21. E do elemento A, 10 com 10, dá 20. Essa é a parte que eu queria que vocês mais fixassem na mente na aula de hoje, tá bom? Como é que você olha o elemento? Eu vou descer aqui de novo para ficar mais fácil e visível para vocês. Peraí. Pronto, deixa eu ver se ficou mais. Pronto. Não está aparecendo ainda, né? Eu vou diminuir no aplicativo. Nem que apareça. Peraí, viu? Nem que apareça um pouco da página lá, mas vai ficar mais fácil vocês entenderem. Pronto, assim acho que está legal. Quer ver? Pronto. Por aí você já entendeu, né? O número de massa é o que aparece em cima. Número atômico é o que aparece embaixo. Número de elétrons continua igual, o de atômico. Número de prótons também é igual. E por último, o número de nêutrons, essa soma que vocês fizeram. Baseado nisso, vocês vão ter uma missão para cumprir. E a missão está aqui embaixo. Quer ver? É o mesmo elemento, gente. Não tem como vocês não responderem. Agora eu queria que vocês respondessem, tentassem responder sem olhar, viu? Sem olhar. Pode até pôr no caderno de vocês, se vocês quiserem, para vocês fazerem isso. Sem olhar, vocês vão colocar qual é o número de massa de A e de B, número atômico de A e de B, e número de... por aí vai. Assim que você preencher, você confere pelo vídeo. E quando você terminar de conferir, você, por gentileza, vai fazer simplesmente entrar lá no privado e colocar acertei, mais ou menos, ou errei. Então, cuidado. Se você colocar lá aula assistida, não vale. Senão você não assistiu a aula. As expressões que a gente precisa lá é acertei, errei, ou mais ou menos. Tá bom? Essa vai ser a nossa missão. Por que eu estou falando isso? Porque alguns alunos, sabe o que estão fazendo? O que é para fazer no vídeo, professor? No vídeo tem, avisando o que é para ser feito mais vezes, né? Então, o que está para ser feito? É para ser feito o que está sendo dito aqui agora. Então, se você colocar aula assistida, aula de... Não, eu quero que você me diga. Aula de Química do dia 4 de maio. Entendi? Ou acertei, errei, ou mais ou menos. Tá? Forte abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, gente.